Recentemente eu postei um vídeo bem bacana aqui no canal do OEG falando sobre algumas coisas que eu não gosto no Red Dead 2. Logo depois, publiquei um vídeo mostrando alguns mods que corrigem justamente essas questões que eu critiquei. Como esses vídeos foram um verdadeiro sucesso e vocês gostaram do conteúdo, eu decidi repetir a dose e falar sobre mais aspectos do jogo que me desagradam. Aí em seguida, daqui a alguns dias eu vou postar outro vídeo com mais mods corretivos para deixar o Red Dead 2 ainda melhor. Então se tu curtiu a proposta do vídeo, assiste até o final que eu tenho certeza de que tu não vai se arrepender. E caso tu curta Red Dead 2 e seja apaixonado pela trama do jogo, eu te convido a participar da próxima live do canal do OEG no sábado, dia 22 de junho, a partir da 1h da tarde. A live vai ser bem bacana e divertida, jogando a história, caçando animais, completando desafios e tudo mais. Eu ficaria lisonjeado se tu assistisse. Basta clicar nesse card que tá surgindo aí na tela e ativar a notificação. Agora eu tenho um recado para quem tem Xbox, pois a nossa parceira Friga Games está com uma promoção super especial no Red Dead 2, que tá com o menor preço da história da loja. Por apenas R$ 29,90 tu garante este clássico moderno, podendo pagar à vista no Pix e ganhar desconto, ou parcelando em até 3 vezes sem juros. Outra oferta incrível são nos jogos de futebol, com os PES e FIFAs antigos com preços avassaladores. O novo EA Sports FC 24 não ficou de fora, já que tá custando apenas R$ 69,90 no Xbox. Então para de perder tempo e clica no link da descrição para garantir os teus jogos para curtir no final de semana. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar o vídeo, eu vou falar da sugestão do inscrito Shinaguzawa, que falou sobre uma das mecânicas que mais fizeram falta no jogo, um sistema de companion, que em resumo seria a habilidade do Arthur convidar um membro do acampamento para dar uma volta, de forma similar como fazemos no GTA 4 com o Roman, no GTA 5 com os protagonistas e nos jogos da saga Fallout. A gente até sai com os membros do acampamento em algumas atividades, mas elas são pontuais, limitadas e 100% scriptadas. A sua verdadeira função é mais destacar a história de fundo dos personagens do que permitir uma exploração livre. A ausência dessa mecânica sempre me deixou chateado, pois o Red Dead 2 é um jogo muito propício para esse tipo de coisa. Existe um mundo vasto e cheio de vida a ser explorado, mas os membros da gangue se limitam a serem encontrados em missões ou perambulando pelo acampamento. Imagina que legal dar uma volta por aí com o Roséia. Com certeza seria incrível, já que a Rockstar poderia rechear esses passeios com diálogos interessantes, com os personagens contando histórias do passado e até mesmo conversando sobre os acontecimentos da história. Imagina que da hora dar uma volta com o John no capítulo 4 para caçar uns alimentos pro acampamento e falar sobre como o Dutch tá pirado das ideias. No epílogo esse sistema já poderia funcionar diferente, com o John convidando a Abigail ou Jack para assistir um filme ou espetáculo, ou até mesmo para comer um rango na cidade. Certamente a Rockstar perdeu uma baita oportunidade deixando essa mecânica de fora. Mas me fala aí, tu gostaria de um sistema de companion no Red Dead 2? Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater. Uma das características mais marcantes do Velho Oeste são as recompensas, as famigeradas bounties. Elas são amplamente retratadas em livros, filmes e qualquer tipo de obra que retrate esta época. E no Red Dead 2 não poderia ser diferente, já que no jogo podemos encontrar muitos cartazes nas delegacias da cidade oferecendo altas cifras para capturar ou eliminar criminosos. Toda a bounty que fazemos é rica em conteúdo, com o alvo sempre tendo uma ampla história de fundo e cada caçada sendo única e empolgante. Uma das coisas mais legais é voltar na cidade dias depois apenas para testemunhar a execução de um procurado que tu levou vivo à justiça. Bom, até o momento eu só falei bem das bounties, então chegou a hora de falar da coisa que eu não gosto, a pouca quantidade. Ao longo do jogo nós podemos completar 14 bounties, com esse número já englobando as exclusivas do epílogo. Isso é muito pouco para um jogo da magnitude do Red Dead 2, já que conseguimos completá-las bem rapidamente. Mas o pior de tudo é que depois disso nós não podemos mais caçar criminosos no jogo. E convenhamos, é bem frustrante não poder caçar mais procurados em um jogo com temática de Velho Oeste. Felizmente, esse problema não existe no Red Dead 1, já que as bounties são infinitas e tu pode repeti-las quantas vezes quiser. Claro que elas não são tão ricas e complexas como no Red Dead 2, mas é bacana ao menos ter a opção de completá-las novamente, independente do teu nível de progressão no jogo. Talvez a Rockstar poderia ter feito algo semelhante no Red Dead 2. O que tu acha? Foi melhor a Rockstar
deixar as bounties limitadas, com elas sendo ricas e bem detalhadas, ou seria melhor deixá-las infinitas como no primeiro jogo, mesmo que isso custasse incluir algumas bounties mais genéricas e menos detalhadas? Me conta aí nos comentários, pois eu tô muito ansioso para saber a tua opinião. Partindo para o próximo tópico, eu vou continuar falando do mesmo problema que assola as bounties, mas em uma mecânica diferente: os duelos, que assim como as bounties, é uma das características mais marcantes do Velho Oeste americano. Ela foi bastante explorada no Red Dead de 2010, mas por alguma razão desconhecida, a Rockstar resolveu deixar essa mecânica em segundo plano no segundo jogo. Fora as missões com os pistoleiros lendários, são poucas as ocasiões em que podemos testar as nossas habilidades com outros pistoleiros. Eu me lembro de algumas poucas ocasiões em saloons, mas eu tenho certeza que não existem mais de 5 encontros desse tipo. Essa escassez de duelos acaba sendo pior que o problema das bounties, pois apesar de elas eventualmente acabarem, pelo menos ainda tem 14 pra gente curtir ao longo do jogo. Sempre que eu reclamo dos poucos duelos no Red Dead 2, surge alguém nos comentários falando que eu tô sendo burro e que dá pra duelar a todo momento. Essas pessoas estão se referindo à mecânica de saque, quando olhamos para algum NPC e seguramos o gatilho bem lentamente. Isso vai fazer o jogo entrar naquela animação de saque que de fato é similar aos duelos, mas a semelhança acaba por aí, porque pelo amor de Deus, chamar isso de duelo chega a ser uma piada. Tá mais pra uma execução, pois o outro NPC nem pega a arma pra atirar de volta. Então vamos colocar um ponto final nessa história de que dá pra duelar a qualquer momento. Seguindo a sugestão do inscrito Henrique Ribeiro da Silva, eu vou falar de uma das coisas que mais me incomodam no jogo: a bendita limitação de movimentação nos acampamentos. Você já sabe como isso funciona. Sempre que entramos em um acampamento, o Arthur é forçado a parar de correr, tendo que caminhar por toda a extensão do acampamento. Isso não chega a incomodar tanto no Mirante Horseshoe, pois o acampamento é pequeno e dá para se movimentar relativamente rápido. Mas a partir de Clemens Point começa a ficar complicado, pois o acampamento é bem maior e ficar caminhando tanto incomoda um pouco. Depois do capítulo 13 é só ladeira abaixo, pois Cherry Belle é simplesmente enorme e vira uma tortura caminhar até o Strauss lá nos fundos. Mas o pior lugar disparado é o rancho do John. O negócio é literalmente uma fazenda enorme e a gente tem que ficar caminhando por tudo. Eu até entendo a decisão de game design de forçar o Arthur a caminhar nos acampamentos por conta das interações com os membros da gangue, pois a todo momento somos abordados, engajando em conversas e presenciando eventos únicos e perdíveis. E caso a gente passasse correndo, tiraria um pouco o nosso foco desses momentos. Mas este não é o caso do rancho. Fora as poucas ocasiões, quase não tem eventos de diálogos como nos acampamentos. Além dessa limitação de correr deixar o acampamento mais monótono, ainda tira a nossa vontade de fazer as tarefas diárias, pois tu tem que pegar um saco de milho, feno ou água lá no ponto A, aí tem que caminhar 15 km até chegar no objetivo final. Porra, cara, é torturante demais. Eu não sei por que caminhar em jogos é uma coisa que me agonia tanto. Sei lá, cara, a gente na vida real pode simplesmente caminhar 5 km de boa, mas tu tem que caminhar 5 metros num jogo já é um bagulho surreal de irritante. Se tem um tópico que eu tenho certeza de que 100% de vocês aí do outro lado da tela vão concordar comigo, é o comportamento suicida dos pedestres em Saint-Denis, pois assim como os cavalos têm imãs para as árvores, os habitantes de Saint-Denis têm alguma força sobrenatural que os atraem pro meio da rua, nos fazendo atropelá-los. E como se só isso não bastasse, na maioria das vezes esses atropelamentos nos geram uma recompensa. Aí uma coisa repercute na outra, pois o que foi um acidente vira um crime doloso, com 30 testemunhas diferentes indo em direção à polícia pra nos dedurar. Aí o que era pra ser uma rápida visita ao estábulo, armeiro ou outro comércio, acaba se convertendo num banho de sangue do caralho, com a gente tendo que fugir da cidade e atrasar as nossas compras em 3 dias. Tudo poderia ser facilmente evitado caso a desgraça dos pedestres andassem nas calçadas, pois nem sempre o problema é evitado com a gente andando de boa com o cavalo, pois como eu falei, muitas vezes os NPCs literalmente se jogam na nossa frente. Quem deveria ser multado ou levar uma bounty nessas ocasiões são eles, já que a rua é feita para cavalos e carroças transitarem, não humanos. Mas me diz aí, tu já passou raiva atropelando pedestres em Saint-Denis? Eu tenho 99,9% de certeza de que sim, então despeja o teu descontentamento aí nos comentários.
Para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar de uma das coisas mais tristes do Red Dead 2, a ilha de Guarma. Mas eu não falo isso de maneira negativa, pois a ilha é incrível e o curto momento que passamos lá é muito divertido. O problema tá justamente nisso, o fato dele ser curto. Nós temos apenas 5 missões da história por lá, com 2 eventos aleatórios que podem ser encontrados ao explorar a ilha. Alguns até podem dizer que Guarma não é necessariamente curto, pois podemos dar uma volta pelo mapa entre as missões. Isso de fato é verdade, mas o problema é que o sniper invisível de Nova Austin resolveu tirar férias no Caribe. Ou seja, sempre que tu explorar demais o mapa e ir além do que o jogo permite, vai surgir aquela bala do além que vai escalar o Arthur para jogar no Super Game de 2021. Então, apesar de existir uma ilha gigante, cheia de vida e conteúdo a ser explorado, o jogo nos limita a ficar naquele pequeno quadrado pré-determinado. O triste é que, originalmente, não era pro jogo ser assim, já que na versão de PC o pessoal pôde dar uma bela vasculhada nas entranhas do jogo, descobrindo indícios e provas de que Guarma teria um papel bem mais importante. Segundo os dataminers, seria possível retornar à ilha com o John durante o epílogo a qualquer momento. A prova que sustenta essa afirmação é uma linha de código, mostrando que seria possível comprar uma passagem para a ilha pela bagatela de 100 doletas. Além disso, também há outro código mostrando que existiria desafios de caça específicos para Guarma, envolvendo inclusive o famigerado tubarão que podemos encontrar lá até os dias de hoje. A razão para Guarma ter ficado desse jeito provavelmente é a mesma do vazio de Nova Austin, o conturbado desenvolvimento do Red Dead 2. Houve muita polêmica nos bastidores da Rockstar com as longas jornadas de trabalho para conseguirem finalizar o jogo a tempo. O próprio Dan Houser admitiu que a equipe estava trabalhando cerca de 100 horas por semana, então com certeza isso foi um fator determinante para a pouca exploração de Guarma e Nova Austin, já que apesar de serem lugares incríveis e com potencial absurdo, não eram tão importantes para a história principal com o Arthur, que é onde o jogo rola de fato. Eu ainda pretendo voltar à série de conteúdo beta do Red Dead 2 com um episódio especial falando sobre tudo que foi removido da ilha de Guarma. Então caso vocês curtam essa ideia e queiram ver esse vídeo, se inscreve aqui no AEG e considera juntar-se ao seleto clube de membros. Além de aparecer na lista de apoiadores, tu ainda tem acesso antecipado a novos vídeos, ingressa no grupo exclusivo de apoiadores no Discord e concorre aos fantásticos sorteios mensais. Diversos membros já foram premiados, então quem sabe tu não é o próximo. Basta se inscrever aqui no canal e clicar no botão de Seja Membro. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!